partir de agora, então, oportuno lermos o trecho proposto e vamos fazer a contemplação versículo a versículo, lembrando que nós temos a sessão desta manhã, a da tarde, a próxima manhã, sendo que a última tarde nós gostaríamos de dedicar um pouco mais de foco aos critérios de acepção à mesa do Senhor. Então, vamos construir juntos essa contemplação a partir de agora, versículo a versículo. 1 Coríntios 10, versículo 14. Eu leio da versão atualizada. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é os demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Primeira ferramenta para entender o assunto. A religião, ela é um conceito que implica no culto a Deus, no serviço a Deus. Até aí tudo bem. Agora resta saber também como que isso é feito. E nós vamos começar lendo uma passagem de Apocalipse 14, onde nós temos no versículo 6 um anjo voando pelo meio do céu. Esse anjo ele prega o Evangelho eterno, ou seja, desde sempre esse Evangelho está sendo pregado aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então todos estão ao alcance desta mensagem, e ela é uma linguagem clara. O conteúdo, versículo 7, dizendo em grande voz, é bastante perceptível: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes de água. Então nós vemos aqui que desde sempre a natureza apregoa uma mensagem clara a toda a humanidade, todos sem exceção. E essa mensagem de quem está procurando ainda é Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Essa mensagem conclama os homens a temer a Deus, dar-lhe glória e adorá-lo. Adorar. Então
uma obrigação, por assim dizer, que está imposta sobre o gênero humano, de dar glória a Deus e adorar a Deus. Já quando o Deus criou o homem, nós lemos em Isaías 43, que Ele o criou para a sua glória. E no fim da história do homem, nós vemos em Romanos 14, no assunto do tribunal de Deus, nós vemos no versículo 11 que está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Então, veja que até mesmo na conclusão da história da humanidade, o tribunal de Deus, mais tardar, tem duas sessões, uma ao tribunal de Cristo e outra o grande trono branco. Os homens se prostrarão de joelhos e adorarão a Deus. Então, é sobre esse assunto que nós estaremos discorrendo aqui. Como adorar a Deus, como dar-lhe glórias. Nós já vemos isso no início da história da humanidade, com relação aos irmãos Caim e Abel. Para eles não havia dúvidas. Eles tinham que prestar homenagem, tinham que prestar honra a Deus. A questão é que eles o fizeram de maneiras diferentes. Um com a aprovação de Deus e outro com a reprovação de Deus. E a questão da religião é justamente isso. Buscar uma forma de agradar a Deus, mas é segundo a sua maneira. Ou então, fazê-lo conforme as claras instruções de Deus. Essa é uma rápida pincelada, apenas para dar um fundamento com relação ao assunto que nós temos diante de nós. Vamos passar a palavra para o segundo item, que é o histórico dos coríntios. Como o tema proposto está justamente também na carta aos Coríntios, é bom talvez termos uma visão do pano de fundo da igreja de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade muito antiga. Ela provinha de muitos anos antes de Cristo. E durante a época de Cristo e depois da apóstolo Paulo, era uma cidade muito progressista, muito movimentada. E como era costume nas nações pagãs, também imperava ali a idolatria. Havia ali muitos e variados templos consagrados a diversos ídolos. E talvez um dos mais proeminentes era o templo dedicado à deusa do amor, a Afrodite, versão grega da Astarote dos fenícios do Antigo Testamento. E nestes templos eram celebrados cultos a estes deuses. E juntamente com esses cultos ali celebrados, eram feitos refeições a partir das ofertas dos ídolos. A carne oferecida aos ídolos era depois consumida pelos próprios cultuantes ali no templo.
E sempre esta celebração, este culto, era acompanhado de uma grande orgia, de uma grande comilança. E para muitos, talvez, era uma boa oportunidade de comer bem, os que tinham menos recursos. Depois que o apóstolo Paulo esteve lá, permaneceu entre eles durante 1 ano e meio, pregando o Evangelho, eles se converteram. Muitos dos coríntios se converteram a Deus. E pelo contexto da primeira carta aos Coríntios, nós podemos depreender que eles haviam escrito uma carta para o apóstolo, perguntando a ele diversas questões, uma das quais também estava se referindo a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, conforme 1 Coríntios capítulo 8. Ali no primeiro versículo, o apóstolo entra no tema dizendo: no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos. Aí ele comenta a ciência da qual os coríntios se orgulhavam ter. Como uma nação grega, eles também tinham muito apreço pela ciência, pelo conhecimento. E pensavam saber muito. E antes de mais nada, o apóstolo coloca aqui, em contraposição à ciência apenas intelectual, fria, o amor para com o irmão. E se nós lemos com cuidado esse capítulo, nesse momento o apóstolo ele não desaprova o fato de alguns deles ainda comerem dos sacrifícios aos ídolos, porém também não aprova. Ele apenas constata um fato, ele apenas, provavelmente usando as próprias palavras dos Coríntios, na sua carta, ele apenas expõe os fatos tal como estavam nesse momento. É interessante observar também que ele, em momento algum, ele cita aquela decisão tomada pela Assembleia em Jerusalém, anos antes, onde os anciãos e a igreja toda reunida escreveram uma carta dizendo que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que os abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Nesse momento ele não fala nada. Ele apenas contrapõe à ciência o amor para com o irmão e os cuidados para com ele. E talvez seja até interessante nós levarmos em consideração este ponto também, na contemplação do tema. Como nós decidimos algumas questões apenas pela ciência ou também, ou principalmente, pelo amor. Como seguirá este assunto, nós havemos de contemplar a seguir durante os estudos. Uma pequena palavra introdutória sobre as expressões, a mesa do Senhor, também a ceia do Senhor, mas principalmente a mesa do Senhor no Antigo Testamento e ligar isso ao nosso capítulo 10 de 1 aos Coríntios. Não sei se vou também gastar só 5 minutos, talvez sejam 10. Em 1 Coríntios capítulo 11, eu vou começar com esse lado, porque nosso tema principal é a mesa do Senhor, então vou começar com o aspecto da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 20, nós temos essa expressão,
De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ali é a ceia que pertence ao Senhor. É aquela refeição que é dele. E nessa refeição, quando se fala da ceia do Senhor, o ponto principal a ser observado é memorial, é recordação. Comprovando isso, versículos 24 e versículo 25 repetem no final, uma vez referente ao pão que é partido e uma vez referente ao cálice que é partido. Fazei isto em memória de mim. Esse é o ponto principal quando falamos da ceia do Senhor. A ceia é uma refeição memorial. Nós estamos nos lembrando, principalmente, da pessoa do Senhor Jesus. Isso também é um ponto a salientar, porque quando nós estamos reunidos, muitas vezes se tem a impressão que nós estamos reunidos para nos lembrar da obra do Senhor Jesus. Nós não podemos, obviamente, separar a obra da pessoa. A obra que ele fez seria impossível ser feita por uma outra pessoa. Mas o Senhor Jesus, ele diz, fazer isto em memória de mim. Ele não fala, fazer isto em memória de minha obra. Isso, portanto, requer que nós nos ocupemos com a pessoa de Cristo, com a pessoa do Senhor Jesus, com suas características, com suas glórias, com suas dedicações que ele teve, enfim, com tudo o que é inerente à sua pessoa. Para isso precisamos nos ocupar com a palavra de Deus. Eu não posso recordar alguém se eu não o conheço. Só posso me recordar de uma pessoa que eu de fato conheço. Então isso é importante para todos nós. Creio que depois vamos ver mais, e por meio dessa simples refeição, isso eu vou ainda deixar claro desde já, fazemos uma coisa importante, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus. Se estivéssemos reunidos, sem falar uma palavra, sem uma oração, sem um hino, sem leitura de um trecho bíblico, apenas com os símbolos em cima da mesa, fazendo esse ato, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Não estamos fazendo isso por meio dos hinos, das orações, das leituras. São apenas itens que nos ajudam a fazê-lo. Mais devagar. No capítulo 10, então, de 1 aos Coríntios, é isso que nos interessa agora, temos um outro lado desses mesmos emblemas. Eu sempre uso um objeto, agora vou usar o inário. Isso aqui que você vê. Uma capa com 15 por 20. E mais alguma coisa? Com hinos e cânticos escritos. E o que você vê? Veja o material, mapa preto. Tá bom. Os dois viram o mesmo objeto, mas eles viram dois lados do objeto. E assim é com a mesa do Senhor também. Temos os mesmos objetos. Um lado é memorial, memória, recordação. O outro lado agora o apóstolo chama mesa do Senhor. Ele quer destacar um outro ponto. Como muitas vezes no Novo Testamento, temos expressões que aparecem já na Antiga Aliança. Por exemplo, temos sacerdotes no Antigo Testamento, somente da tribo de Levi, de uma família. Hoje temos sacerdotes que são todos os verdadeiros salvos. No Antigo Testamento havia um tabernáculo, havia um templo, a morada de Deus. No Novo Testamento também nos fala do templo, comparado uma vez ao nosso corpo, uma vez ao conjunto dos crentes. Então, expressões do Antigo Testamento muitas vezes são utilizadas no Novo Testamento, mas com um conteúdo completamente novo, não idêntico com aquele antigo, embora o antigo conteúdo nos dê uma dica de que se trata ali no Novo Testamento. Isso é assim com a mesa do Senhor também. A expressão mesa do Senhor encontramos em Malaquias. Talvez podemos abrir esse capítulo, Malaquias capítulo 1.
aparece duas vezes ali, uma vez no versículo 7 e uma vez no versículo 12. A indicação das nossas Bíblias nos mostra que a expressão ali, na verdade, é a mesa de Jeová, ou a mesa do Senhor com maiúsculos. E não vou entrar nesses detalhes, mas no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 10, é exatamente a mesma expressão. Então o apóstolo Paulo, de fato, usa essa expressão e o enche com outro conteúdo. A mesa do Senhor, aqui em Malaquias capítulo 1, é ligado aos sacrifícios. E os sacrifícios foram oferecidos, ele fala aqui de pão oferecido no seu altar. Esses sacrifícios foram oferecidos no altar de bronze, aquele altar que estava no pátio antes de entrar no tabernáculo no templo. Quando falamos desse altar, o altar do holocausto, o altar de bronze, então nós temos ali diversos sacrifícios oferecidos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, ele fala daqueles que comiam do altar. Agora temos que ver no Antigo Testamento qual é o sacrifício do qual eles comiam. Do holocausto, por exemplo, ninguém comia. Mas aí chegamos num sacrifício que se chama o sacrifício pacífico, em Levítico capítulo 3. Desse sacrifício participava Deus, oferecido a ele, participava o sacerdote e participava não somente o ofertante, como tinha direito também toda a pessoa pura dentro do povo de Israel. Se eu fosse um israelita e eu estava em condição pura, eu cheguei lá e tinha um sacrifício pacífico, eu podia comer daquilo, mesmo que eu não fosse ofertante. Então, todos podiam comer. Então, essa é uma das características especiais desse sacrifício. Ele é chamado no Antigo Testamento também o alimento de Deus, ou o pão de Deus, lá em Levítico capítulo 3, e também em Levítico capítulo 21. Então ali as pessoas, os israelitas, o ofertante, o sacerdote, os puros e Deus tiveram comunhão. E esse é o pensamento principal no sacrifício pacífico, quanto ao altar. Agora vamos abrir em Levítico capítulo 3 e ver brevemente 3 pré-requisitos necessários para que alguém pudesse participar. E esses 3 pré-requisitos com certeza vão ser explorados ainda durante a conferência, porque são válidos também quanto à mesa do Senhor no Novo Testamento. Portanto, vou só mencioná-los. Levítico 7, versículos 19 a 21. No versículo 19 temos carne que tocar alguma coisa imunda. Então eu tenho um pedaço de carne e esse pedaço de carne toca alguma coisa. Portanto, é um lugar. O lugar que essa carne toca poderia ser imunda e faz com que a carne também fique imunda. E aquele que comer daquilo também não podia. Então, um pré-requisito, o lugar tinha que ser puro. Versículo 20. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia. Aqui temos impureza na pessoa daquele que comia. Essa pessoa não podia comer, somente um puro. E versículo 21, se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, ou seja, se ela se associasse de alguma forma, ela não era imunda ainda, não era impura, mas ela tocou alguma coisa impura. Então a associação que ela faz com essa coisa impura faz com que ela mesma também fique impura ou imunda. Então a pessoa também tinha que ser pura e não podia ter uma associação de impureza. Esses 3 princípios já podemos gravar na cabeça, porque eles se repetem depois ali. Portanto, o altar ali, esse altar de bronze,
quanto ao sacrifício pacífico, é um lugar de comunhão. E hoje também, sabemos que o altar fala em muitos aspectos da pessoa do Senhor Jesus. Não podemos ir ao ponto de dizer que no Novo Testamento a mesa do Senhor é o Senhor Jesus. Isso seria longe demais. Mas podemos dizer sim, que o Senhor Jesus, por meio de sua obra, também colocou a base para a comunhão que é vista naquela expressão agora no Novo Testamento espiritual, a mesa do Senhor. Então, um dos pontos ali é comunhão, é o ponto principal. Aí temos essa mesma expressão, mesa do Senhor, ainda num outro livro do Antigo Testamento, que é o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 41, versículo 22. No final do versículo diz, a respeito de um altar também: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Ezequiel, capítulo 41, versículo 22, no final. Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Não vamos agora fazer um estudo de Ezequiel, mas esse altar ali é o altar coberto de ouro, o altar do incenso. Não é o altar de bronze. É no tempo futuro, mas se refere ali ao altar de ouro. Então também esse altar que estava dentro do tabernáculo, com uma ligação íntima até mesmo com o Santíssimo Lugar, com a Arca da Aliança, segundo Hebreus. Esse altar também é chamado assim, a mesa do Senhor. E nesse altar se oferecia o incenso. O incenso, em sua composição, vocês podem estudar isso lá em Êxodo capítulo 30, ele fala em todas as suas substâncias, dos sofrimentos do Senhor Jesus, exteriores, interiores, da concepção que Deus tinha a respeito desses sofrimentos dele, da sua plena dedicação na obra que ele fez. Então nos mostra de maneira muito especial características da pessoa do Senhor Jesus. E quando o contemplamos assim, isso nos leva a quê? A adoração. Então, um outro aspecto ligado à mesa do Senhor no Antigo Testamento era a adoração. E esse aspecto também está ligado, de forma especial, à mesa do Senhor no Novo Testamento. Porque se nós nos ali ocuparmos com a pessoa do Senhor Jesus, isso nos leva a adorá-lo. E a adoração era um serviço de quem? Lá no Antigo Testamento. Quem podia oferecer ali? No altar do incenso. Qualquer um do povo? Não. Qualquer levita? Não. Somente a família sacerdotal. Só um sacerdote. Segundo, primeira epístola de Pedro, todos os verdadeiros salvos são sacerdotes. Então a adoração também é um privilégio agora de todos nós. Todos nós que somos sacerdotes. Então, repetindo de novo, ceia do Senhor, memorial, recordação da pessoa de Cristo. E eu faço isso, esse memorial, na mesa do Senhor, onde eu tenho comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, com todos os verdadeiros salvos, e a contemplação da pessoa de Cristo nesse lugar me leva à adoração. E essa adoração pode ser feita por um sacerdote, que somos todos nós, que preenche os 3 requisitos que temos visto quanto à impureza. Gostaria de falar em alemão hoje por causa do tema. Wir haben etwas gehört über den Tisch des Herrn und das Mahl des Herrn. Nós ouvimos algo a respeito da mesa do Senhor e da ceia do Senhor. Ich möchte kurz zeigen für die Jugendlichen, dass über diese beiden Dinge eine Überschrift gesetzt werden kann. Para os mais jovens, eu gostaria de mostrar que se pode colocar um título que se refere a ambas as coisas. Und dieser Titel
lautet Brotbrechen. E esse título se chama Partir do Pão. Dieses haben wir öfter auch in der Apostelgeschichte. E essa expressão encontramos por diversas vezes no livro de Atos. Und unter dieses Wort Brotbrechen kommt dann auf der einen Seite Tisch des Herrn und auf der anderen Seite Mahl des Herrn. Embaixo desse título, Partir do Pão, então temos os dois aspectos, mesa do Senhor e ceia do Senhor. Da möchte ich gerne noch sagen, dass wir als Glaubende in der Zeit der Gnade nur zwei sichtbare Zeichen haben. Então gostaria de mencionar também que nós, como crentes na época da graça hoje, temos principalmente dois sinais visíveis, palpáveis. Wir haben viel gehört aus dem Judentum, von einem Altar, von Opfern. Ouvimos bastante a respeito do judaísmo, do altar, dos sacrifícios. Aber in der Zeit der Gnade haben wir nur die Taufe und das Brotbrechen als sichtbare Zeichen in unserer Mitte. Mas na época da graça temos então esses dois sinais visíveis em nosso meio, que é o batismo e o partir do pão. Und beide Zeichen sprechen vom Tod des Herrn Jesus. E ambos esses sinais falam a respeito da morte do Senhor Jesus. Die Taufe ist die persönliche Entscheidung eines Glaubenden, mit dem Herrn gestorben zu sein. O batismo, ele faz referência àquela decisão pessoal, individual de alguém que está dizendo, eu morri com o Senhor. Während das Brotbrechen, das uns an den Herrn Jesus erinnert, etwas für den gemeinsamen Weg der Kinder Gottes ist. Enquanto o partir do pão, que nos lembra do Senhor Jesus, é algo para o caminho coletivo dos crentes. Und beide Zeichen sprechen vom Tod, Ambos os sinais falam da morte, erinnern uns an den Tod des Herrn Jesus, nos recordam, nos lembram da morte do Senhor Jesus. aber die Taufe ist einmalig, Mas o batismo acontece uma vez, sie wird nie mehr wiederholt, sie ist einmalig. não se repete nunca mais, é uma vez. Ich stelle mich persönlich auf die Seite des Herrn Jesus, Eu, pessoalmente, me coloco ao lado do Senhor Jesus, aber die Seite des Brotbrechens ist immer wieder. mas o lado que diz respeito ao partir do pão é repetitivo. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Und wir denken daran, wir dürfen es tun an einem jeden Sonntag. E nós nos recordamos que podemos fazê-lo a cada domingo. Dann möchte ich etwas über die Weise sagen, wie Gott sein Wort schreibt. Agora eu gostaria de falar algo a respeito da maneira de como Deus escreve a palavra dele. Es ist ganz im Gegensatz zu dem, was die Menschen tun. É bem em contraste com aquilo que os homens fazem. Gott nimmt ein Problem in der Mitte der Korinther, um seine Wahrheit zu zeigen. Deus, ele se utiliza de um problema existente no meio dos coríntios para mostrar a verdade dele. Matthäus 18 auch zum Beispiel. Por exemplo, também Mateus capítulo 18. Eine Sünde zwischen einem Bruder und einem anderen nimmt Gott, um das Zusammenkommen nach Matthäus 18, Vers 20 zu zeigen. Quando se trata da reunião dos crentes, segundo Mateus 18, versículo 20, ele também se utiliza daquele problema, um pecado entre irmãos. Und hier bei den Korinthern nimmt er das Problem der Götzenopfer und des Götzenfleischs E aqui, com os coríntios, ele se utiliza daquele problema dos sacrifícios aos ídolos e do sacrificado aos ídolos, daquela carne. um etwas über den Tisch des Herrn zu zeigen. Para quê? Para mostrar algo a respeito da mesa do Senhor. Und Kapitel 11, wo es um das Mahl des Herrn geht, Em capítulo 11, quando se trata da ceia do Senhor, da hatten die Korinther zuerst Feste gefeiert und für sich gegessen und dann hinterher den Tod des Herrn verkündigen wollen. aí havia outro problema. Os coríntios haviam feito uma festança, comido para si mesmos, para então anexar a ceia do Senhor. Und da schreibt
der Apostel über das Mahl des Herrn. E é ali que o apóstolo então escreve a respeito da ceia do Senhor. So schreibt Gott sein Wort. É assim que Deus escreve a Und wir palavra sind dele. dankbar, dass wir diese Zustände inmitten der Korinther haben, damit wir es besser verstehen können. E nós até somos gratos que existiam aquelas situações em meio aos coríntios para que nós pudéssemos compreender melhor as coisas. Jetzt möchte ich noch eine Einteilung über diese Verse zeigen. Agora quero mostrar aí ainda uma divisão desses versículos. Wir haben in Kapitel 10, Vers 32 Capítulo 10, 1 Coríntios 10, versículo 32. 3 Gruppen, die auch heute noch in dieser Welt leben. Nós temos mencionado 3 grupos que ainda hoje estão vivendo nesse mundo. Juden, Heiden oder Griechen und die Versammlung Gottes. Temos os judeus, então os gregos, ou os gentios de forma geral, e a igreja de Deus. Und diese 3 Gruppen geben eine Einteilung über unsere Verse. E esses 3 grupos de pessoas também valem para fazer uma divisão dos nossos versículos aqui. Jeder Gläubige gehört zu der Versammlung Gottes. Cada crente, verdadeiro crente, ele pertence à igreja de Deus. Und diese Verse, die wir hier finden, 14 bis 22, sind natürlich an uns alle geschrieben. E esses versículos que encontramos aqui, os versículos 14 a 22, é claro que eles se dirigem a todos nós, foram escritos para todos nós. Aber sie zeigen besonders von Vers 14 bis Vers 17, Mas mostram de maneira especial, nos versículos 14 ao 17, die Dinge der Versammlung Gottes heute, as coisas que dizem respeito à igreja de Deus hoje. aber dann in Vers 18, wie wir schon gehört haben, Mas então, no versículo 18, assim como já ouvimos, nimmt Gott ein Beispiel aus den Juden, Deus toma um exemplo dos judeus, nicht um das Judentum wieder in das Christentum einzuführen. e não para introduzir outra vez o judaísmo no cristianismo. Das finden wir heute überall. É isso que, inclusive, a gente encontra hoje em todos os lados. Sondern um einen Grundsatz zu zeigen, der damals im Judentum war, Mas ele o faz, ele menciona isso para mostrar um princípio que existia naqueles dias no judaísmo, und der heute noch, wie wir betrachten werden, gültig ist. e é um princípio, e esse princípio ainda tem validade hoje, assim como vamos contemplar aí. Und drittens haben wir von den Heiden gesprochen. E temos falado dos gentios, das nações. Das haben wir Vers 19 bis Vers 22. Isso nós temos nos versículos 19 ao 22. Gott nimmt aus diesem Heidentum eine Sache, Deus se utiliza de um fato acontecendo entre os gentios um einen Grundsatz zu zeigen, der für uns heute gültig ist. para mostrar também um princípio que é válido para nós hoje. So haben wir die 3 Gruppen in Vers 32, die uns eine schöne Einteilung geben für unsere Verse. Assim temos esses 3 grupos no versículo 32 que nos concedem uma bela divisória desses versículos que temos diante de nós. Uma bela divisão, não divisória.